direcionado pela tua palavra. Deus é muito bom. Glória a Deus. Atos 6, verso 1. Quem achou, diz um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, chegamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, para que o Senhor venha falar conosco, Pai. Fala conosco a Tua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, pois nós cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. E nos prostramos diante de Ti, Pai amado, clamando a Tua direção sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, Espírito Santo, vai queimando o nosso coração com as Tuas verdades. Vai queimando o nosso coração com Teu poder. E que nós venhamos viver uma vida com a cor de Jesus. Que Jesus venha ministrar a Sua cor, a Tua vida e a vida em abundância sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos, repreendemos toda a retaliação contra a palavra de Deus. Tudo que venha nos impedir, ó Deus, tudo que venha nos impedir de sair daqui transformados, nós repreendemos e declaramos que essa é noite de transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui no livro de Atos 6 um fato curioso que aconteceu na igreja dos primeiros dias, a igreja dos apóstolos, a igreja de Pedro e de João. Nós temos aqui um momento onde os discípulos e a comunidade percebeu que havia uma diferença no meio deles. E essa diferença começou a trazer alguns empecilhos. Começou a trazer, no nosso linguajar, algumas tretas. E aconteceu que no meio daquela situação, os discípulos de fala hebraica, os 12, a liderança, começaram a esquecer das viúvas dos discípulos de fala grega. E eles chegaram para os 12 e falaram: ei, vocês estão esquecendo das nossas viúvas. Vocês estão pensando só em vocês. Olha para a gente é diferente, mas a gente precisa que vocês estejam nos abençoando. Nós somos do mesmo corpo. Os discípulos olharam aquela situação, se reuniram e falaram: a gente precisa resolver isso. Vamos escolher alguns homens no meio deles, e esses homens farão a administração, cuidarão do cuidado das viúvas, enquanto nós nos dedicaremos à palavra de Deus. Então eles chegaram, apresentaram essa proposta para toda a igreja, e os discípulos de fala grega aceitaram a proposta. Escolham entre vocês 7 homens que tenham uma boa reputação, cheios do Espírito Santo e sábios, para que eles possam cuidar de vocês, e nós oraremos por eles. Eles escolheram Felipe, Estevão e mais outros 5. Esses homens foram levados até os 12. Os 12 impuseram as mãos e abençoaram eles. E a palavra de Deus, que o evangelho começou a se expandir rapidamente por toda Jerusalém, que muitas pessoas começaram a aceitar Jesus e a viver ali como discípulos, e um grande número de sacerdotes.
Irmãos, existia a diferença no meio da igreja de Jerusalém, mas a diferença não é algo que deve afastar, mas na diferença deve haver a unidade, e com a unidade vem a novidade, vem o novo do Senhor. Quantos de nós em nossas casas talvez temos vivido como essa igreja, cada um falando a sua língua? Num quarto, um adolescente fala uma língua, a esposa fala uma outra língua, o esposo fala uma outra língua, e ninguém se entende. E as casas têm se tornado um modelo como tem sido, como foi essa crise na igreja de Jerusalém. Judeus de fala hebraica e judeus de fala grega que não se entendiam. Mas o Senhor quer trazer a harmonia para os nossos lares. O Senhor quer trazer a harmonia para nossas casas. E a harmonia, irmão, o Lucas está aqui tocando teclado. Não é as mesmas notas sendo tocadas todas juntas, porque isso não compõe uma harmonia. Mas a harmonia são diferentes notas, num direcionamento. E essas notas formam uma bela canção. A harmonia, irmão, são muitas cores num quadro. E quando nós olhamos para ele, nós conseguimos ver uma bela obra de arte. Eu te pergunto, como tem sido a tua vida nos ambientes que você está? Será que dentro da tua casa tem havido a unidade, tem havido a compreensão, tem havido a paciência? Será que dentro dos nossos lares nós temos entendido as diferenças, ou nós temos cada um indo para o lado? Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor Jesus é que dá cor às nossas vidas, e que nós precisamos dele para que a unidade se manifeste em nossos meios. Porque existe diferença, as pessoas pensam diferente. Se você perguntar para a pessoa do seu lado que cor que ela gosta, ela vai falar uma cor totalmente diferente de você. Se você perguntar para a pessoa que está do seu lado e olhar para ela, ver se ela pergunta qual é a sua personalidade, ela vai falar que é totalmente diferente de você. Nós estamos aqui em cerca de 400 pessoas e nós olhamos e pensamos, são todos iguais, e a verdade é que nós não somos. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo. O nosso Senhor Jesus é um só. E as nossas diferenças não podem ser maiores do que o que nos une. E o que nos une é o Senhor Jesus. Todos nós servimos a Ele, todos nós estamos aqui, pois cremos que Ele é o Senhor da nossa vida. Então não importa a nossa personalidade, a maneira ou a língua que a outra pessoa está falando, nós precisamos nos esforçar, porque no momento que nós nos esforçarmos e entendermos que no meio da diversidade, no meio de pessoas diferentes, precisa ter um esforço para que haja unidade, Deus começará a manifestar coisas novas sobre a vida de vocês, assim como foi no livro de Atos, onde a igreja começou a se expandir, a partir do momento que eles entenderam isso. Hoje nós precisamos sair daqui vivendo uma vida de unidade na diversidade, amém? Glória a Deus. E para isso nós precisamos primeiro entender que nós não somos iguais, mas as nossas diferenças nos completam, amém? Dentro da nossa casa tem pessoas que nasceram no ano de 60, de 1970, 80, 90, 2000 e pasmem, 2010. Isso me deixa abalado. Pessoas totalmente diferentes, pessoas que nasceram na década de 60, que entendem que o trabalho é tudo e que tem que terminar a vida ali, tranquilinho, estabilizado. Enquanto pessoas que estão nascendo em 2000 preferem trabalhar menos para ter mais tempo para curtir a vida, para viajar. E você olha e você fala, meu, está tudo errado. Mas nós temos essa tendência, irmãos, de achar que a geração que veio depois de nós é uma geração preguiçosa, e a geração que veio antes de nós é uma geração ultrapassada. Então você olha lá para o seu sobrinho, seu irmão mais novo, alguém que você trabalha que é mais novo, você fala, não, esse cara não faz nada, cara folgado. E você olha para a pessoa que veio antes de você e fala, nossa, esse cara não sabe nada. Mas são pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Eu nasci, irmãos, quando eu cheguei na minha adolescência, estava rolando a internet. Tinha que chegar de sábado, meia-noite, e esperar lá 10 minutos para ver uma imagem carregando. Enquanto hoje as crianças que nascem hoje, elas já sabem mexer no touchscreen.
As crianças antigamente nasciam, o médico batia nelas para elas chorarem e elas choravam. Hoje o médico bate e as crianças falam: qual a senha do Wi-Fi? Porque é totalmente diferente. Enquanto as pessoas lá que vieram antes não tiveram contato com isso. E aí você fala: poxa, como que não sabe nada? Mas cresceu num mundo diferente, numa realidade diferente. Nós somos diferentes. Mas não é porque nós somos diferentes que nós devemos viver afastados uns dos outros. Pelo contrário, nós precisamos entender que essas diferenças nos completam. Na comunidade ali de Jerusalém, tinha os gregos e tinha os judeus, irmãos. Imagina se só tivesse judeu de fala hebraica. Nós nunca leríamos a Bíblia. Porque a língua grega que facilitou muito a gente conhecer. Agora imagina só judeu lá que falava aramaico. Aramaico nem existe mais, irmãos. Se você for pesquisar hoje, a língua que era falada nem é falada mais. Nem os judeus lá falam. Cada um falava uma língua, cada um falava uma coisa. Eu convido você nessa noite a nós olharmos para nós mesmos e estabelecermos um diálogo entre as gerações. Diferenças de comportamento. Nossa, que pessoa lerda. Será que não é você que é acelerado demais? Ou às vezes ela é lerda mesmo e você é acelerado demais. Mas não tem problema, porque isso completa. De repente a pessoa que é lerda demais é uma pessoa mais analítica, enquanto a pessoa que é mais acelerada é uma pessoa mais impulsiva. Você tendo uma pessoa que é analítica, com a impulsividade você consegue fazer muitas coisas de forma correta. O que talvez só o lerdo, entre aspas, ou o acelerado, entre aspas, não conseguiria. As nossas diferenças nos completam. Era preciso os discípulos olharem para si mesmos e falar: nós não conseguimos. Nós precisamos de pessoas que sejam de fala grega. Você ama quem é diferente de você? Porque amar, irmãos, não é concordar com tudo que essa pessoa faz. E dificilmente a gente vai concordar. Somos pessoas totalmente diferentes. Mas amar é estar disposto a conviver, mesmo com as diferenças de personalidade, de comportamento, de idade. Aleluia. Você já parou para observar aquela pessoa que você convive? Você já começou a analisar ela alguma vez? Você sabe do que ela gosta? Esposa, teu marido não fala a sua língua, aprende a língua dele. Marido, a sua esposa não fala a sua língua, aprende a língua dela. Ah, mas ela é muito diferente. Graças a Deus, irmãos, porque se vocês fossem muito iguais, vocês iriam se matar. Imagina 2 lerdos em casa, ou então 2 impulsivos. Meu Deus. Deus coloca pessoas diferentes em nossas vidas, porque Ele sabe que nós podemos gerar coisas novas juntos. Quantos livros você já leu acerca dos seus filhos? Quantos vídeos você já viu acerca de casamento? O seu ambiente de trabalho, seus colegas de trabalho. Quantas vezes você já estudou seu companheiro, seu chefe, seu funcionário? Ah, mas ele é diferente. De repente ele tem algo que vai te completar. Os discípulos entenderam, a gente não é igual. Precisamos de pessoas que façam o que a gente não faz. Segundo, entenda que nós não conseguimos sozinhos. Os discípulos poderiam tomar atitude e falar: nós vamos pregar e administrar tudo. Mas eles foram humildes, se reuniram e falaram: a gente não consegue sozinho. Irmãos, ninguém vive sozinho dentro de casa. Ninguém vive sozinho dentro do ambiente de trabalho. A gente não é uma ilha.
Ninguém vive sozinho dentro do ministério, dentro da igreja. Nós estamos aqui para conviver, para estarmos juntos, uns aos outros, orando uns aos outros, suportando uns aos outros, animando uns aos outros. Se esforcem para viver em comunhão. Efésios 3, irmãos. Não dá para viver sozinho, precisamos um dos outros. E eu faço um grande apelo aos pais nesse momento. Há 5 anos eu trabalho com jovens e adolescentes, irmãos. E o que a gente mais ouve são adolescentes e jovens que chegam e falam: o meu pai não me entende. O meu pai não me entende. Às vezes eu brinco com o pessoal: nós precisamos fazer um acampamento de pais de adolescentes, de pai de jovens. Porque eu estou falando isso com muito temor, mas com propriedade, irmãos. Boa parte dos conflitos que ele tem vem de casa. Talvez isso seja uma surpresa para você, talvez não. Mas eu te convido a partir de hoje a olhar para os seus filhos e entendê-los. Tenha um tempo com eles. Eu estudo esses adolescentes, jovens há 5 anos, irmãos. Eu sou jovem ainda, tenho uma irmã adolescente e tem coisas que eu não sei. Esse dia um adolescente chegou para mim e falou: Tom, você tá Mac. Eu falei: isso é o computador? Ele falou: não, você tá estiloso. Eu falei: obrigado, cara. E eu não sabia o que é isso, não tem sentido nenhum, mas eu tive que aprender. Nós precisamos aprender a língua dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos funcionários. Por que eles pensam assim? Por que eles querem ter mais tempo livre? Da mesma forma que eles gostam de ter um tempo livre, é uma galera que se abraça uma causa, irmãos, eles fazem coisas absurdas. Então, aprenda a engajar o teu filho, aprenda a engajar o teu funcionário, aprenda a engajar essa pessoa, esse adolescente, esse jovem, porque se ele abraçar essa causa, ele vai para lugares onde a gente nunca iria. Nós precisamos entender, não é para você ficar igual o Felipe Neto, irmão, pintar o cabelo de azul e falar: e aí, galerinha, você tá Mac, hein? Misericórdia, irmão. Seja pai. Senta com ele e fala: filho, vamos trocar ideia? Você está bem? Como é que está a sua vida? Por que você está assim? Você está desanimado? Está acontecendo alguma coisa? Minha oração, irmãos, é que os maiores líderes de jovens e adolescentes da nossa igreja não seja eu, não seja o Braque, não seja a Ju, o Lauro, mas sejam os pais. A ponto que os adolescentes chegarem para a gente falar: Tom, pregação do Braque sexta foi uau, mas a conversa com meu pai essa semana não teve para ninguém. Tom, sua pregação domingo foi maravilhosa, mas o que minha mãe falou para mim essa semana, mistério. Irmãos, porque Deus nos chamou para cuidar deles, se responsabilizar deles. E os filhos, adolescentes, jovens, vocês não conseguem tudo sozinho. A gente precisa dos nossos pais. A gente tem a mania de achar que é independente só porque a gente fez uma faculdade ou fala inglês, ou porque a gente sabe baixar um aplicativo. Nós precisamos dos nossos pais. Nós precisamos ter um tempo com nossos avós, conversar e falar: ó, me ensina que eu não sei. Me ensina que eu não sei. Nós precisamos entender, jovens e adolescentes, que os nossos pais sabem mais da vida do que a gente. Ah, mas ele não é da igreja ainda. Trate-o como se fosse. E ele sendo da igreja ou não, ele vindo aqui ou não, presta atenção, ele te ama. E ele viu coisas que talvez você não viu. Tenha humildade. Eu falo isso, irmãos, e se eu estivesse aí embaixo, eu estava gritando: fala a Deus, porque eu quero as coisas tudo do meu jeito, eu acho que eu sei tudo, mas é natural da nossa idade. Mas nós não podemos deixar isso nos impedir de viver coisas novas. Tenha humildade, escute os mais velhos, escute. Chega para o seu pai, chega para sua mãe, entenda ele. Fale com ele, converse com ele. Eu não sei o que meu pai está falando, eu não entendo essas coisas que ele está falando. Então fala: pai, o que o senhor quer dizer com isso? A gente fica, peço licença para os pais, a gente fica 20 minutos assistindo vídeo do YouTube, vendo tutorial de maquiagem, vendo tutorial de videogame, vendo o que a gente vai comprar, e a gente não gasta 10 minutos para entender os nossos pais. Só que, irmãos, um dia eles vão para outro lugar. Um dia vai chegar a hora deles.
E aí não vai dar mais tempo. E aí? Não vai ser o YouTube e o Instagram que vai te ajudar, mas o que você aprendeu com ele. Portanto, nós precisamos ter a humildade de entender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Peça ajuda. No que você não conseguir, seja humilde. Perdoe aqueles que talvez são diferentes de você. 1 Coríntios 13 fala que o amor não suspeita o mal. Não suspeitar o mal é você olhar para a pessoa e falar: ela não quis fazer isso. Mas ela quis. Ei, o quanto que Jesus dá cor à sua vida. Seja discípulo do Senhor Jesus. Ela não, talvez ela fez, mas foi o comportamento. Talvez é a visão de mundo que ela tem. Talvez ela tomou essa decisão porque ela cresceu num ambiente diferente de mim. Mas perdoe. Nós não somos iguais. Nós não somos as mesmas pessoas. Somos diferentes, com culturas, criação totalmente diferentes uns dos outros. Dentro de uma casa, se tiver 5 irmãos, cada um vai ser diferente. Imagina dentro de uma igreja, numa cidade. Imagina dentro, você casa com uma pessoa totalmente diferente de você e ela fala diferente. Glória a Deus, seja humilde, aprenda com ela, mas não suspeite o mal. Às vezes o problema não é aquela pessoa, às vezes o problema é você. Às vezes o problema não é, às vezes sou eu. Porque eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo compreender. Seja humilde. Precisamos ser humildes e falar: eu não estou entendendo, me explica. Mas por que eu vou fazer isso? Porque nós entendemos que a unidade no meio da diversidade gera novidade em nossas vidas. E você pode aprender coisas novas. Nós podemos aprender e viver um tempo novo com Deus. Libere o perdão. Perdoe os seus pais. Talvez eles cresceram com esse tipo de educação. Perdoe seus filhos, se aproxime deles. Perdoe seus amigos do trabalho, seus colegas, seus irmãos de ministério. Perdoe. Peça ajuda. Tenha paciência. Você pode dar uma glória a Deus? Tenha paciência. Tenha diálogo. Ei, somos adultos, amém? O culto infantil, irmãos, é aqui do lado. A gente conversa, a gente ouve. E como cristão a gente fala: estou errado ou estou certo. Mas mesmo certo, eu escolho estar errado para me manter unido contigo. Você pensa diferente, mas não é isso que vai nos impedir de andar junto. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não vai se livrar de mim. Irmão, a gente vai chegar no céu e vai estar todo mundo lá. Em nome de Jesus, você crê nisso? E aí, mas vai estar lá. Não sei como vai ser isso, mas vai estar lá. Além de adultos e acima disso, nós somos irmãos. E às vezes a gente é o irmão mais velho da história. Talvez aquele irmão ali se fala: meu, esse cara não entendeu nada. Como irmão mais velho, se responsabilize por ele. Fala: ele não entendeu ainda, mas eu vou cuidar dele, eu vou ajudar ele. Porque talvez, eu creio que ele não quis fazer isso, que eu não suspeito mal. E a diferença dele não vai me impedir de viver junto. A diferença com meu esposo não vai me impedir de viver o que Deus tem para nossas vidas. Muitos de nós têm vivido sozinho dentro de casa. Muitos de nós têm vivido sozinho dentro dos nossos lares, dentro do ministério, dentro do nosso trabalho. Mas Deus não quer isso. E Deus hoje nos chama para viver a unidade. E por último, entender que a união mais a diversidade gera novidade. Irmãos, no meio dessa diversidade aqui, surgiu Estevão. Se eu falar para você quem são os 12 discípulos que estavam reunidos, você vai falar 4. Mas se eu falar para você quem é Estevão, você sabe. No meio, um cara improvável, grego, nem era do grupinho. Estevão nem estava no grupo do Atos dos caras.
No meio dessa diferença surgiu Estevão, um homem que foi capaz de chegar no meio de um povo irado e falar: vocês mataram Jesus. E ele começou a ser apedrejado. E ele não conseguiu condenar eles. E ele olhou e falou: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Porque Deus sabia, Estevão sabia que aqueles homens eram diferentes deles. E talvez eles não tivessem tido a oportunidade de conhecer Jesus como ele conhecia. Esse homem surgiu em meio à diversidade. Eu te falo, existem coisas que estão para vir sobre a tua vida, novidades que estão para vir sobre a tua vida. Você vai experimentar coisas novas. Só que talvez isso seja totalmente diferente de tudo que você já viveu. Talvez não esteja no seu planejamento. Talvez você olhe e fala: não é isso. Talvez você olhe e fala: mas como? Talvez a pessoa que Deus preparou para você. Você está solteiro há tanto tempo procurando alguém igual você. Eu peço que você abra os seus olhos para que Deus mostre as pessoas que Ele tem colocado, irmãos. Talvez a pessoa que Deus preparou para viver contigo é totalmente diferente e você tem rejeitado essa pessoa. Eu peço para que você comece a valorizar as pessoas que trabalham contigo, porque você tem muito a aprender com elas. Diante desse conflito, como nós reagimos? E o verso 7 enfatiza: a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém também crescia. Hoje Jesus vai trazer coisas novas para a tua vida, vai trazer novidade para a tua vida. Esteja disposto a entender que na diferença Deus vai trazer a unidade, e da unidade novidade virá sobre você. O novo de Jesus virá sobre você. Deus colocará coisas grandes e firmes sobre a tua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Irmãos, nós olhamos para esse quadro branco e nós podemos pegar a tinta amarela e pintar ele, e colocamos amarelo em tudo. Nós vamos olhar para aqui e nós vamos ver que somente nós temos a cor amarelo. Aí você põe um amarelo mais claro, um amarelo mais escuro, você põe um amarelo pastel, amarelo gold, nem sei se existem essas cores, irmãos. Mas você vai olhar para lá e você vai falar: é amarelo. Aí você pega outro quadro e você começa a pintar de vermelho. Vermelho escuro, vermelho claro, vermelho pastel. E você vai olhar para lá e você vai ver o quê? Vermelho. Mas eu te convido hoje a experimentar e colocar um vermelho e um amarelo junto, e você vai ver um laranja. Se você colocar um amarelo e um azul, você vai ver um verde. Deus quer colocar coisas novas sobre a tua vida. Deus quer restaurar lares nessa noite. Lares que talvez todos são diferentes, mas cada um tem seu papel, cada um tem seu valor. Lares que hoje um fala grego, está falando grego. Acho que pensaram nesse versículo quando pensaram isso. Está falando grego? Não, estou falando hebraico. Então vai lá e aprende hebraico. Você é muito lerdo, então desacelera um pouco. Você é muito agitado, acelera um pouco. Ah, você é muito sistemático, então se organiza um pouco por essa pessoa. Mas não se anulem. E talvez você chegue aqui hoje com um quadro branco sobre a tua vida. Eu gostaria de te convidar a colocar algo novo que talvez você nunca tentou, que é o Senhor Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, coloque no teu quadro branco. Coloque talvez no amarelo que você tem vivido uma cor diferente. E você vivenciará a novidade de vida sobre a tua vida. Levante suas mãos. Hoje Deus quer restaurar famílias aqui. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer restaurar
relacionamentos de pais e filhos, de filhos para pais. Porque a diferença não é ruim, mas a falta da unidade é. E o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui para ministrar em nosso coração e nós termos uma vida parecida com Jesus. Oh, comece a falar com Ele. Pai amado, nós oramos, ó Pai. Pai amado, nós oramos, nós pedimos, ó Deus, pelas famílias aqui, Senhor. Que o Senhor venha restaurar os lares, que o Senhor venha restaurar as casas. Ó Pai amado, que haja no coração dos pais, ó Pai amado, ó Deus amado, a vontade de aprender sobre o Teu Filho, de se comunicar com o Seu Filho, de estar com o Seu Filho, em nome de Jesus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que nós venhamos entender a língua daqueles que falam diferente de nós. Nós oramos pelos filhos aqui, que venham se chegar aos pais, valorizar estar com os pais. Oramos, ó Deus, pela paciência nas casas. Oramos pela paciência nos lares. Oramos pela paciência nos lares. Oramos, ó Deus, pela compreensão dos lares, ó Pai. Pelo perdão nos ambientes de trabalho. Que nós não venhamos viver brigado com nossos colegas de trabalho. Que nós venhamos, ó Deus, ser uma equipe e manifestar a Cristo e levar a Cristo para essas vidas, ó Pai. Oh, aleluia. Como te amamos, te adoramos de coração. A palavra de Deus fala, Jesus falou assim: se você me ama, você obedece os meus mandamentos. E um mandamento eu te dou: ame ao próximo como eu mesmo te amei. Jesus não pesa nossas diferenças. Jesus nos transforma, mas Ele não nos impede de se achegar, por nós talvez não merecermos estar na presença dEle. Não impeça pessoas de chegar perto de você, por elas serem diferentes ou pensarem diferente. Deus quer usar a tua vida para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Deus quer usar a tua vida para ganhar muitas almas para Jesus. E o seu jeito, a sua maneira, que talvez você se rejeita, você fala: ah, eu sou assim, ninguém vai me dar atenção. A maneira como Deus te fez ganhará muitas almas para Jesus. A tua personalidade, o seu jeitinho de falar, o seu jeito de agir. Deixe Jesus dar cor à sua vida. Levante suas mãos e declare: Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. E o Espírito Santo começará a derramar sobre você a unção. Jesus te ama.